Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos conversar um pouco sobre infinito? Então é o seguinte, vamos começar com uma ideia intuitiva sobre finito. Como é que a gente conta o número de elementos de conjuntos finitos? Vamos começar com uma ideia sobre imaginar uma sala onde você tem um número de cadeiras e você tem uma certa quantidade de alunos nela. Imagine que você chegue na sala e observe que todas as cadeiras estão com alunos, todos os alunos estão sentados e não sobra nenhum aluno na sala. Então você tem uma sala onde há cadeiras e alunos. E você percebe que todas as cadeiras estão ocupadas e não há nenhum aluno em pé. Você conseguiu, então, nesse caso, colocar um aluno para cada cadeira. Você não precisa contar o número de cadeiras ou o número de alunos para saber que existe exatamente o mesmo número de cadeiras para o número de alunos. Cada aluno ocupa uma cadeira e cada cadeira está com um aluno, exatamente. Não sobra nenhuma cadeira e não sobra nenhum aluno. Então, nesse caso, o que nós temos em termos matemáticos é uma bijeção entre o número de alunos e o número de cadeiras. Isto é, você tem uma relação de cadeiras para alunos de 1 para 1. Agora, para conjuntos infinitos, nós usamos esse mesmo tipo de propriedade para definir conjuntos que possuem o mesmo número de elementos. Nós vamos dizer que dois conjuntos possuem o mesmo número de elementos, possuem a mesma cardinalidade, no caso, se é possível arranjar uma bijeção de um conjunto no outro. Se é possível, então, arranjar uma bijeção de um conjunto no outro, nós diremos que esses dois conjuntos possuem o mesmo número de elementos. Acontece que nós temos o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Um conjunto que possui o mesmo... Um conjunto que possa ser colocado em bijeção com o conjunto dos números naturais é chamado de conjunto enumerável. E se isso não for possível, caso não seja possível, esse conjunto é chamado de não enumerável. Acontece que nós podemos demonstrar que não é possível arranjar a bijeção entre o conjunto dos números reais e o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números reais é um conjunto que não é enumerável. Outros exemplos de conjuntos enumeráveis que nós podemos arranjar uma bijeção com os naturais, isso é, nós podemos colocar os elementos em uma lista, é o conjunto dos números inteiros, que possui os naturais, 0, 1, 2, 3, etc. E também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. E também o conjunto dos números racionais, 1 meio, 1 terço, etc. O conjunto da forma dos números m sobre n, onde o m é inteiro e o n é um natural não nulo. Então, o conjunto dos racionais também é um conjunto enumerável. Nós conseguimos colocar os elementos dele em uma fila. Conseguimos colocar ele em bijeção com o conjunto dos números naturais. Acontece então que o conjunto dos números reais ele não é enumerável. Nós não podemos colocar eles numa lista. Depois, talvez eu faça um vídeo explicando isso passo a passo. Mas esse aqui nós queremos falar apenas sobre a filosofia por trás disso. Então, dos reais não é enumerável. Os racionais, os inteiros e os naturais são enumeráveis, porque nós conseguimos colocar uma bijeção com os números naturais. Assim, agora vamos falar sobre o conceito de cardinalidade de um conjunto, que é uma extensão do conceito de números de elementos para conjuntos infinitos. Então, nós dizemos que a cardinalidade de um conjunto B é maior do que a cardinalidade do conjunto A, isso é, o B possui mais elementos que o conjunto A, se é possível arranjar uma função injetora de A para o B, mas não é possível arranjar uma função sobrejetora de A para o B. Uma função injetora, uma função que a cada elemento desse conjunto A, nós vamos mandar um elemento diferente do conjunto B. Nós não podemos mandar um elemento 1 aqui, um elemento x, e um elemento 2 também no x. Eles têm que ir em elementos diferentes. Uma função sobrejetora é uma função que para cada elemento aqui no B, você tem um elemento no A, tal que a função leva esse elemento do A no elemento do B.
Então isso é uma função sobrejetora. Então nós dizemos que a cardinalidade do conjunto B é maior do que a cardinalidade do conjunto A se é possível arranjar uma função injetora daqui para cá. Isso significa que esse conjunto aqui possui, de certa forma, uma cópia desse outro conjunto A, mas não é possível arranjar uma função sobrejetora do A do B. Quer dizer, não é para todo elemento do B que você consegue um elemento do conjunto A, tal que a função leva esse A do B. Então podem ter elementos aqui sobrando. Então, ok. Então essa é a maneira que nós medimos tamanhos de conjuntos infinitos. Isso são definições. Acontece que nós falamos que os naturais são enumeráveis e os reais não são enumeráveis. Mas não conseguimos colocar uma função sobrejetora dos reais dos naturais. Não conseguimos colocar uma bijeção dos naturais nos reais. Então os reais não são enumeráveis. Então acontece que a cardinalidade dos reais, o número de elementos dele, é maior do que o número de elementos dos naturais. O número de elementos dos reais, para essa definição de cardinalidade, é maior do que o número de elementos dos naturais. Acontece o seguinte: o George Cantor ele colocou a questão de que se existiria algum conjunto, um conjunto A, tal que a cardinalidade desse conjunto fosse menor do que a dos reais e fosse maior do que a dos naturais. Quer dizer, algo entre os reais e os naturais. Algo aqui no meio. Ele colocou a hipótese de que não existia um conjunto A que satisfizesse essa propriedade. Tem uma cardinalidade menor do que os reais e maior do que os naturais. Isso é, ele não seria um conjunto enumerável, mas mesmo assim ele teria uma cardinalidade menor do que dos reais. Então o que acontece? Acontece que depois um lógico matemático chamado Kurt Gödel, devo ter falado o nome dele errado, mas tudo bem, ele provou que com a teoria dos conjuntos em que se baseia a matemática, que é a teoria dos conjuntos ZFC, Z é o nome de Zermelo, F de Frankel, e o C do axioma da escolha, em inglês é choice, devo ter falado errado também, que é um axioma também usado na teoria dos conjuntos, que não era possível mostrar que se ZFC fosse consistente, quer dizer, se não houvesse nenhuma contradição interna no sistema ZFC, então não seria possível mostrar que a hipótese do contínuo seria falsa. Então o Kurt Gödel teria provado isso. E mais depois, um outro matemático, chamado Paul Cohen, eu devo ter falado o nome dele errado também, desculpe, ele provou que não seria possível demonstrar a hipótese do contínuo, isso é, de que não existe um conjunto entre os reais e os naturais em termos de cardinalidade. Não seria possível mostrar isso usando os axiomas FC e supondo que o sistema é consistente. Ok. Então, o que acontece é que, supondo a consistência do ZFC, nós não podemos provar que a hipótese do contínuo é verdadeira ou é falsa. Quer dizer, fica uma questão indecidida na matemática. Com o ZFC, nós não conseguimos mostrar nem a falsidade, nem a veracidade da hipótese do contínuo. Então, alguns matemáticos eles podem querer colocar um axioma adicional para tentar decidir a hipótese do contínuo. Ou para negar, dizer que ela é falsa, dizer que existe um conjunto com cardinalidade entre os reais e os naturais, ou que não, que ela é verdadeira, que não existe um conjunto com cardinalidade entre os reais e os naturais. Então é basicamente isso, esse problema em relação ao infinito e a hipótese do contínuo. Só gostaria de lembrar que eu, por enquanto, ainda não me aprofundei no estudo dessa teoria ZFC, que dá as bases da teoria do conjunto usada atualmente. Então eu posso ter falado alguma besteira também. Mas qualquer coisa vocês podem me corrigir aí nos comentários. Então, pessoal, obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima.